Voltamos com o Tela 1 especial. Agora você continua assistindo o documentário Classificados, a criança como mercadoria. Depois vai para uma família, às vezes passa 60 dias, 30 dias, 90 dias, para depois ser devolvida para uma pessoa que foi dito a ela que seria pai e mãe. Há pais que queriam devolver porque a criança fez birra no shopping, porque não sabia comer direito à mesa. Por motivos de ciúmes, o pai ou a mãe, né? Vamos dizer, o pai fica com ciúme do relacionamento da mãe com os filhos adotivos, ou a mãe com ciúme do pai em virtude das crianças, porque o pai agora dá atenção para as crianças, não dá atenção para ela. Existem motivos de saúde de pessoas que adotaram, que estavam com depressão, e aí curaram a depressão e devolveram os filhos. Então, são coisas absurdas, inimagináveis. O processo de habilitação não é uma fila. E se fosse uma fila, não precisava de juiz. Botava no computador, cada um pegava a sua senha e era atendido. Não pode ser assim. Não é uma coisa matemática que cruze um computador e saia o resultado. Isso não pode ser assim. Isso não é humano. E o que não é humano, eu acho que a criança não merece. Elas ficam bem mais receosas, ficam com medo, se sentem culpadas. Elas já vêm de um histórico de rejeição, e onde a mãe, o pai não quis e as devolveu. Quando são devolvidas novamente, então, opa, o erro é meu. Já teve meu pai e minha mãe que não me quis ou que não me tratou bem. E aí esses pais adotivos que puderam me escolher, que estão aqui comigo, eu também não dei certo. Mas por que eles não me querem? O que será que eu fiz? Olha, isso é um erro assim irreparável. A marca na criança é perpétua, é indelével, não tem como. É muito difícil você conseguir estruturar uma criança que viveu uma vida dessa, né? Que sofreu uma rejeição desse tamanho, porque já tem a rejeição de pai e mãe biológicos, né? A maior parte das pessoas vive do seu ganho com o seu trabalho, e aí no caso seria o salário. Nesse grupo dos assalariados, a maior parte de nós recebe menos do que precisaria para, enfim, prover as suas necessidades e sobretudo da sua família. O que gera então essa questão de crianças que não podem ser cuidadas, educadas e sobretudo providas, né, nas suas necessidades materiais pelos seus pais. No dia, assim, foi meio assustador, né? Porque quando o Cristiano foi embora, ficou um buraco. Nunca assim superei isso. Então sempre tinha aquela pontinha, né, assim, dizer não me arrependo, mas sempre a gente fica com alguma coisa assim, um vazio, né. Agora vamos pensar também, gente, que a mãe que doa, ela deixou o filho nascer. Ela passou uma gestação, ela teve um parto, então ela podia ter abortado pelo caminho se ela quisesse. Então já demonstra que existe um certo amor pelo filho. Pensei na felicidade dele, que ele ia poder ter estudo, boa educação, uma boa casa, porque naquela época não tinha nada disso. Estava meio desempregada. Então eu pensei nele. O que adiantava eu ficar com uma criança que eu sabia que ia passar necessidade, ia não ter bom estudo. Então com a minha amiga ele tem tudo isso. Quem vem abandonar uma criança por conta própria, vem abandonar normalmente querendo uma vida melhor para a criança. Isso envolve tantas coisas, todo esse contexto, a questão da miséria, das periferias, da falta de estrutura, todo o caos que encontra a nossa sociedade hoje. Que eu não tinha condições de ficar com ele, porque eu não tinha nem uma moradia certa para ficar, sabe? Então eu acho que eu não pensei em mim, pensei nele. Quando eu recebi a notícia da Denise, eu sabia que podia ter assim preencher aquele vazio. E o que aconteceu? Uma dívida que eu estava pagando
dando tudo para Denise, o que eu não pude dar para o Cristiano. Adotar é ter um filho pelas vias do coração e dar todo o alicerce e suporte para que ele possa ter a vida dele depois individual. Uma amiga minha até falou para mim: mas Ju, você já está toda ansiosa por causa dessa menina, você nem sabe como é que essa criança é. Eu falei, para mim não me interessa se ela tiver alguma deficiência, para mim não me interessa nada, eu já amo ela antes de conhecer. Na minha opinião, eu acho que ela nasceu surda, assim, para ela não ouvir mais nada. Mas como ela teve certeza que ela estava com outros pais que amavam muito ela voltou a ouvir, sim. A adoção é como uma própria gestação. Na gestação você não sabe o sexo, na gestação você não sabe se vem com defeito físico, se vem com defeito problema mental, se é bonito ou se é feio. Tem muitas mães que falam no próprio curso que tem filhos próprios, consanguíneos, e adotam. Ela diz, quando chegou meu filho, eu olhei para aquilo e disse, nossa, mas que coisa feia, será que eu vou amar essa criança? Então nunca é o sonho, nunca é uma coisa certa que vai acontecer. Você gestar não quer dizer que você vai ter um filho ideal, você vai ter um filho real. Porque as pessoas não querem ter um filho pelo fato de aquela criança precisar de uma família. Elas querem ter um filho porque elas precisam de um filho. A família é que precisa de um filho. Então é como se fossem comprar uma boneca. Então elas querem comprar uma boneca à sua imagem e semelhança. Porque justamente as crianças que estão disponíveis para a adoção não constam no perfil desejado pelos pais. Agora, as crianças já destituídas do poder familiar porque não estão dentro das expectativas desses casais que estão habilitados. Os 400 e tantos casais que eu tenho habilitados para adotar não querem adotar crianças com esse perfil. Então, quer dizer, se uma criança tem doença, tá cheio de criança para adotar doente, tá cheio de criança para adotar maior. Por quê? Porque ninguém quer. Então, tem muitos casais na fila em Curitiba e muitas crianças para serem adotadas. Por quê? Porque, lamentavelmente, ocorrem situações como essa de pessoas que adotam e depois vêm devolver como se fosse uma mercadoria. Olha, eu não gostei, ele faz isso, ela faz aquilo, eu não me adaptei, eu não quero mais. Como se fosse um defeito de fabricação, vou lá e vou devolver. Criança não está numa prateleira de supermercado para você olhar com prazo de validade. A criança quer família, ela sonha com família, só que ela não sabe o que é família. E ela tem medo de família, porque na família ela apanhou, na família ela foi maltratada, na família ela foi trancada no armário. A gente tem muita história triste de criança. Tem criança brigada que o pai fazia visita e daí a funcionária surpreendeu que ele pegava e ficava encostando o seu genital na criança, pedindo para ela tocar dentro da visita. Então ela passa por tudo isso. Então ela tem medo de família. As crianças, elas pedem para o papai do céu, um papai e mamãe novos que possam dar uma vida diferente para elas. E quando isso não acontece, quando esses papais e essas mamães não chegam, eles se sentem rejeitados e ficam naquela expectativa e se sentem novamente rejeitados. Bom, como é que faz para resolver esse problema? Seria necessário que a gente reconstruísse, e olha, isso é uma utopia, mas de todo modo, reconstruísse o próprio sistema de organização social, de modo que não houvesse tanta distância no que diz respeito ao acesso à riqueza produzida entre a classe trabalhadora e a classe proprietária dos meios de produção. As outras crianças precisam de amor tanto quanto as loirinhas de olhos azuis, né? Que uma criança de 3, 4, 5, 6 anos também precisa de uma família, também quer afeto. Não importa se ela é pequenininha, feinha, bonitinha, o que importa é o que ela pode te dar de carinho que talvez você não tenha e que ela vai te dar. Com certeza, porque ela é ingênua, ela nunca teve nada, ela é uma esponjinha seca que precisa ser regada por amor. Talvez lá de cima venha uma missão para ele de cuidar de alguém.
Né? Isso é cuidar. Acho que o conhecimento e reflexão fariam com que as pessoas se aproximassem mais do ideal do real. E aceitação. E isso faria com que as adoções dessem mais certo. Então, a necessidade de mudança de percepção, mudança de visão de mundo em relação a essa ideia de consumo é urgente para todos nós. É claro que no caso das crianças carentes ou sem família, o problema se potencializa muito mais. Então a concepção de adoção pode se resumir em 3 escolhas. O primeiro, que é o verdadeiro espírito da adoção, que é pensando no bem-estar da criança, não em satisfazer os desejos pessoais. Um menino que foi adotado com um tumor cerebral e ele ia a óbito. Então a família recolheu essa criança para poder oportunizar momentos felizes enquanto ele vivesse. Sabiam que ele ia a óbito. E no fim, nem o neurologista acredita que houve uma regressão nesse tumor e ele é uma criança linda, maravilhosa, perfeita hoje em dia. Sonhos bem fresquinhos, sonhos de nada, creme. O segundo caso, que é aquele da adoção que pode ser chamado de classificados. É aquele em que as crianças são escolhidas pelo que elas podem representar para satisfazer as necessidades pessoais ou resolver as frustrações daqueles que se habilitam à adoção, sem pensar no bem-estar da criança. E o risco da gente entregar uma criança, como eu já entreguei, para um casal que não estava preparado e que saiu do fórum e brigaram dentro do carro. Os dois brigaram dentro do carro. E houve um acidente de automóvel. E esse acidente de automóvel, o marido salvou a criança. E a mulher saiu gritando no meio da rua. Essa criança do demônio. Eu disse que eu não queria adotar esta praga. E o terceiro, que são das vítimas do sistema, aquelas pessoas que são obrigadas a doar os seus filhos por amor, para não vê-los passar fome, por exemplo. A falta de condições para criá-los é que determina essa doação. E essas pessoas, em geral, continuam lutando diariamente para escrever uma nova história. Quando o Cristiano foi embora, ficou um buraco. Quando eu recebi a notícia da Denise, eu sabia que podia ter, assim, preencher aquele vazio. E o que aconteceu? Que a Denise me dá tanta qualidade, tanta coisa boa, não tem assim como escrever. Porque ia faltar papel e caneta, lápis. Para mim não me interessava se ela era preta, verde, azul, amarela. Independente de cor, de raça, eu acho que toda criança é igual. O que vale é você mostrar para ela o quanto que você a ama. Beautiful dawn lights up the shore for me. There is nothing else in the world. I'd rather wake up and see with you. Beautiful dawn, I'm just chasing time again. Thought I would die a lonely man in endless night, but now I'm O Tela 1 especial de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1@up.com.br. Até a próxima.